Bom dia, meu nome é Aruan, vocês já ouviram. Como o Geraldo bem apresentou, sou responsável pela carteira de Marine da Swiss Re Corporate Solutions, que é diferente do grupo ressegurador, às vezes pode gerar essa confusão, a gente trata de seguro direto. Tenho atuado nesse mercado há cerca de 16 anos, passando por gerenciamento de risco, uma corretora especialista e, por fim, seguradoras, né? Curioso disso tudo foram apenas 3 empresas. Sempre nessas trocas eu achei que eu estava muito preparado, sabia tudo, e quando comecei ao novo cargo eu vi que eu tinha muito a aprender. E hoje aqui não é diferente, né? Então agradeço o CIST, porque eu estou aqui aprendendo, apesar de eu estar no microfone no púlpito, eu estou aprendendo mais um pouquinho. Bom, vamos ao que interessa, né? Eu trouxe aqui alguns números globais de Marine, números brasileiros, onde a gente também... todos têm acesso na SUSEP, mas eu trouxe algumas coisas de fora. O principal, aqui, a gente vai passar pelos números de Marine no mundo, transportes no mundo, algumas conclusões, as previsões de crescimento, recuperação, se a gente está otimista, pessimista, alguns acúmulos e perdas, finalmente entrando no Brasil, um pouco sobre prêmio e sinistro de transporte e depois sobre o papel do subscritor nesse mercado. Eu sou subscritor, só posso falar sobre o papel do subscritor. Esses números eu trouxe da IUMI, para quem não conhece, a Associação Internacional de Seguro Marítimo, é o comitê máximo, fazia parte do comitê de carga até o ano passado. A IUMI busca esses números em cada país com as associações comerciais, com as federações de cada país, e compila isso em apresentações anuais. Infelizmente, desde o ano passado, por decisão da nossa federação, o Brasil não faz mais parte, mas ainda deu para aproveitar os números. Bom, prêmio de Marine no mundo, a gente vê que a América Latina está representando em cerca de 10% de todo o prêmio, e o Marine a gente engloba transporte, cargo, né, o casco global, o Energy Offshore e a responsabilidade civil marítima. A gente vê aqui teve uma queda, um fato curioso, o forte dólar, né? Ele acabou mascarando o crescimento de alguns mercados globais. Eu trouxe aqui o exemplo da Alemanha, que teve uma variação real de menos 2%, porém, quando a gente vai olhar a variação do dólar, por o dólar estar muito forte, aparece que a Alemanha tem uma variação de menos 12%. E isso não é real. Isso aconteceu com todo o mercado. A gente também sofreu muito aqui no Brasil quando comparou com os números globais. A própria carteira da Swiss Re para a matriz acabou encolhendo, o que não foi verdade. A gente cresceu, mas por conta do dólar, ela mascarou esse crescimento do mercado local. Transporte no mundo, foco de novo América Latina, que é o nosso principal ponto. 13% de todo o prêmio aí, de um total de 15,8 bilhões de dólares. O Brasil, sendo um dos expoentes, 5% de todo o total do prêmio. O México, também muito importante, com o prêmio América Latina representando 2% de todo o prêmio de seguro de transporte. Aqui já não entra mais casco, aqui já não entra outras linhas, é só transporte de carga. O prêmio de transporte também seguiu a tendência, talvez pela crise, talvez pelo dólar, talvez por tudo combinado. Queda de taxa, não é só no Brasil que a gente vê a queda de taxa, o mundo inteiro está bem competitivo. Aqui é a sinistralidade global. Por que a gente traz esse ponto de interrogação? 2015, acho que vocês acompanharam, teve a quebra da sul-coreana Hanjin. Ainda até agora não tivemos exatamente quais foram os impactos, né, dentro da nossa cadeia. Ainda está sendo avaliado tudo isso. Tivemos também a queda o sinistro do satélite Amos 6. E a explosão do porto de Tianjin. Esse, sem dúvida, impactou o mundo todo. Ainda não é possível descrever qual foi a perda total no porto de Tianjin. Sei que só a nossa companhia com o cliente a gente chegou a perder 16 milhões de dólares. Eu imagino
se a gente começar a somar tudo que estava ali. Eu vou mostrar depois um pouco para frente qual é a exposição, qual é o acúmulo que tem nesse porto tão importante. Então, o que a gente tem de conclusão no mercado global, principalmente em relação a 2015 e 2016 e para cá, é que o dólar atrapalhou muito a visualização do crescimento do mercado local. A gente não consegue descobrir ainda qual foi realmente a perda de prêmio, qual foi realmente o crescimento de alguns mercados. E essa tendência, a princípio, está mudando um pouquinho. Tivemos grandes sinistros, né? De novo, a explosão do porto de Tianjin, se eu não me engano, foi a maior perda histórica dentro do seguro de transporte. E os resultados ainda estão para ser computados. As previsões de GDP e PIB estão um pouco mais otimistas. 2016, 2017, 2018, a gente já consegue ver um pouco de crescimento, pelo menos é a previsão. Isso a gente tem que sentir no dia a dia. Se a gente selecionar alguns mercados, os BRICS, por exemplo, a única que vai um pouquinho na contramão ainda é a China, né? A China deu uma desacelerada forte, impactou muito o mercado global, porque tinha muita aposta no mercado chinês, tinha muita aposta e muito investimento na China, companhias comprando outras companhias, entrando no mercado. A China é um mercado extremamente difícil para você fazer seguro. Mesmo estando no país, não é qualquer tipo de risco que a seguradora está habilitada a subscrever. Ela tem que respeitar algumas regras da sociedade local, da federação local. E isso impactou demais. Por outro lado, quando a gente vê que a China está desacelerando e a América Latina está novamente, principalmente o Brasil, com uma tendência de recuperação, é muito positivo, porque a gente volta a ter investimento estrangeiro, né? A gente volta a ter a companhia olhando as nossas matrizes, olhando para o mercado brasileiro, e isso, para a gente, é muito positivo. A gente fortalece a concorrência e novas possibilidades de negócio dentro do país. Aqui são outros mercados que a gente não está acostumado a analisar. Geralmente se fala do mercado emergente América Latina, só os BRICS, né? Aqui a gente tem mais a África, alguns países emergentes na própria Europa, outros países da região Ásia e Pacífico, o próprio Japão, que pouco se fala hoje em dia, mas é um mercado que está no foco novamente. Só para chocar um pouquinho, a gente estava falando do porto de Tianjin. Essas são as novas acumulações, a grande preocupação do mercado global em relação ao seguro de transporte. Nós temos navios com capacidade cada vez maiores, os sinistros têm ocorrido, não tivemos nenhuma grande catástrofe de navio recentemente com grandes perdas, mas tivemos sim alguns sinistros. Esse é o navio Benjamin Franklin, tem capacidade para mais de 18 mil TEUs. O maior navio que já atracou nos Estados Unidos, e a última viagem dele tinha quase $1 bilhão de carga dentro do navio. O caso do MSC Flaminia, ele sofreu incêndio faz um tempinho já, 2012, mas estava carregado com mais de $115 milhões. Tivemos o caso do MSC Alexandra. Não foi uma grande perda em termos de números, porém ele sofreu avarias no casco e alguns contêineres acabaram caindo no mar. Pelo que a gente pesquisou, a maioria dos contêineres que caíram, eles decretaram que estavam vazios, então não teve uma grande perda financeira em cima disso. Mas assusta, é um navio que tem uma capacidade grande de transporte, se não me engano, 14 mil TEUs, ele pode ser transportado, estava cheio no dia da colisão. E o pior, ele colidiu com um navio que estava transportando $190 milhões de óleo cru. Por sorte não aconteceu nada com esse navio, mas podia ter sido uma grande catástrofe, não só financeira, mas ecológica também. Essas são as 10 principais mercadorias que passam no porto de Tianjin todos os dias, e não foi diferente no momento do acidente. Somando, a gente tem mais ou menos $200 milhões de mercadoria todos os dias passando pelo porto de Tianjin. E isso não é navio, isso é no porto, isso é estocado, isso é transitando, não é só no navio. Eu comentei, a gente teve um sinistro, a própria companhia teve um sinistro de $16 milhões na explosão, foi devido a veículos, um cliente nosso de veículo. Esse eram os navios que estavam carregados, atracados no momento da explosão. Então, a primeira vez que eu vi essa tabela, eu fiquei bem assustado. São $53 bilhões, eu achei um número exagerado. Mas se a gente pensar no Benjamin Franklin, que sozinho pode transportar $1 bilhão, isso não é nada, né? Se a gente tiver ali 205 graneleiros
157 navios porta-container, mais 98 tanques. O número é assustador. Por isso, de novo, parece repetitivo, mas a tragédia de Tianjin ainda está sendo computada. A gente ainda não tem ideia da extensão que foi isso, e isso vai impactar muito nos próximos anos, principalmente em apetite de risco, controle de acúmulo de risco. Desde que eu comecei nesse mercado, eu sempre vejo que nós temos muita dificuldade de controlar acúmulo de risco, muita dificuldade. A gente tem algumas ferramentas que nos permitem ter uma ideia sobre um navio, talvez um porto, mas é difícil. É muito difícil a gente ter noção exata de qual é a exposição, qual é o acúmulo da companhia em cada local, em cada risco. E esse é o resultado de tudo isso. E por que eu trouxe mercado global, né? A gente fala Porto de Tianjin, aconteceu do outro lado do mundo, literalmente. Benjamin Franklin nem cabe aqui no Porto de Santos, né? É lá nos Estados Unidos. Outros acidentes que ocorreram. Hoje, se a gente parar para pensar, quantas seguradoras são 100% brasileiras? Uma, duas, talvez, máximo 3, acho que 2. Então, todas as nossas seguradoras que estão nesse mercado, eles estão vendo esses números globais. E é aí que eles tomam as decisões de onde investir, de onde focar, onde tirar o pé, onde não investir mais, desistir do negócio. Repito, os comitês da IUMI são muito interessantes porque todas as seguradoras globais estão lá. Então, encontro nossos chefes lá, né? Encontro uma associação de subscrição, então os diretores, os heads de subscrição, Swiss Re, AXA, Generali, Allianz, a GCS, está todo mundo lá, está todo mundo olhando esses números, trazendo esses números, e eles sabem muita coisa sobre o Brasil. Todas as vezes que eu pude participar dessas reuniões, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo no nosso país, quais eram as nossas dificuldades, quais eram as nossas deficiências, quais eram os pontos positivos. Nós somos muito elogiados em matéria de gerenciamento de risco, onde a gente é muito evoluído nisso, né? A tecnologia que foi desenvolvida no Brasil e os próprios conceitos é muito diferente no mundo. Obviamente, eles não têm o mesmo problema de roubo lá fora que a gente tem aqui, no México sim. Mas isso é extremamente importante. Os números globais, sem dúvida, é o que a gente mais utiliza para decidir o que vai acontecer no Brasil, a gente como companhia. Isso aqui são as últimas notícias. Não é muito positivo, né? Apesar da gente ver que o mercado global está aquecendo, que o Brasil está com previsão de crescimento, mas aí a gente lança no Google sinistro de transporte, roubo de carga. Assim, é um pior que o outro. Eu não sei se eu trouxe aqui, mas recentemente saiu uma série de reportagens na Globo, no G1, sobre o roubo de carga, e compararam a gente com países terroristas. Não sei se todo mundo viu. Se eu não me engano, estamos... Oitavo lugar. Comparado com países terroristas por conta do roubo de carga. A gente não tem o Estado Islâmico aqui, mas talvez seja um pouco pior quando a gente passa a olhar para o nosso mercado, né? 18 ocorrências de roubo só em março. Sinistros na zona rural, a gente fala, Rio de Janeiro, São Paulo, são as capitais. Passos, Minas Gerais, 70% cresceu em roubo de carga. Nunca ouvi falar de roubo em Passos, mas cresceu 70%. Aí, mídias especializadas fazendo especial sobre Rio de Janeiro, sobre o crescimento de roubo. Não é novidade, mas está todo mundo falando. Está todo mundo falando. E isso impacta demais o nosso mercado. Aí sim, os números SUSEP, fiz um comparativo dos últimos 10 anos. Parece interessante, né? A gente está com a mesma sinistralidade de 2007. Né? 10 anos atrás, a gente também tinha 61% de sinistro positivo. Né? A gente falou tanto de roubo, está crescendo, está aumentando, mas é a mesma sinistralidade de 10 anos atrás. Aqui, todos os ramos, a gente não consegue... saber ao certo qual é o tipo de sinistro que eles têm computado, mas a gente já pode chutar que, com certeza, o roubo tem aumentado muito de novo. Aqui a gente consegue ver quanto o prêmio e o sinistro cresceram,
Então, seguiram lado a lado, por isso que a sinistralidade é a mesma, né? Porque o prêmio cresceu relativamente igual ao sinistro. As despesas comerciais apenas 10%, e a sinistralidade continua no mesmo patamar. Óbvio, voltando aqui, a gente teve 2014, por exemplo, onde a sinistralidade estava em 70%. O que fez isso reduzir, não sei se alguém tem algum chute, DDR talvez, algum conceito diferente, alguma tecnologia nova. A gente vai analisar o transporte nacional, só o transporte nacional. Eu separei aqui os 3 principais ramos, que é onde a gente mais atua e onde a gente mais sente o sinistro, né? O transporte nacional, o RCT-RC, que é a maior parte das cotações que o mercado recebe, onde existem também mais corretores especializados, e o RCFDC, que é o tema do negócio. Mas se a gente olhar já o transporte nacional, a gente já sente aí um crescimento de mais de 10% na sinistralidade. De novo, infelizmente, a gente não consegue ver pelos dados da SUSEP se isso é roubo, acidente, qual é o mote desse sinistro. Mas aumentou, mas está melhor que 2015. Mesmo assim, a gente ainda teve uma redução em relação a 2015 e 2016. Em relação à despesa comercial, interessante, mais baixo que 10 anos atrás, em percentuais, apesar, óbvio, os números crescerem seguindo o prêmio também. Quando a gente vai para o RCT-RC, eu fico até contente. O RCT-RC saiu de uma sinistralidade de 100%, quase, para 56%, está dando dinheiro. Se a gente pensar em 56% de sinistralidade, 22% de comissão, não sei qual é a DA da companhia de cada um, mas está dando dinheiro para RCT-RC. O que aconteceu aqui, né? A gente não teve muito investimento em infraestrutura, né? Nossas rodovias também tiveram uma série de reportagens aí recentemente, caminhoneiros aguardando BR-101, se eu não me engano, por conta da lama, 15 dias, não tinha nem água para beber, não tinha comida. Infraestrutura não foi. Talvez investimento em gerenciamento de risco dentro do RCT-RC, que é um tema recente. Telemetria, né? Todo mundo fala bastante. Treinamento de motorista, a seguradora tem pedido muito isso. Não sei a resposta, mas ficou interessante. A sinistralidade reduziu mais de 40% aí dos últimos 10 anos. E teve também o impacto das apólices por estipulação, né? Onde a gente sentiu uma volta do prêmio aí dentro da carteira de RCT-RC. E agora o nosso grande vilão, a RCFDC, dentro das matérias, dentro do clipping da internet, sinistro cresceu quase 160%, sinistralidade mais de 36%, e isso é roubo direto. Isso não tem mais qualquer outro sinistro a não ser roubo. Roubo do depósito, roubo do caminhão, parcial, total, furto, o que vocês quiserem, sequestro. Eu não sei quem está ganhando dinheiro nesse ramo, eu não estou. E não sei como ganhar também. Queria ter uma resposta, trazer alguma coisa mais efetiva para a gente sorrir junto, mas hoje, não sei. Talvez excluir, talvez sair do mercado, talvez botar franquia de 50%, 60%, prêmio estratosférico. Talvez é uma medida paliativa, né? GR funciona muito, mas até certo ponto, né? Não resolve sozinho o problema do roubo no Brasil. E aí eu trago a reflexão. Qual que é o papel do subscritor nisso tudo? Aqui eu sei que não tem só subscritor, eu sou subscritor. O meu papel é analisar risco. Às vezes a gente foca muito em DDR, né, total, é parcial, a verbação tem que ser diária, a verbação tem que ser mensal, tem que ser semanal, um monte de regra, né? O segurado tem NTT, não tem NTT. A gente foca muito nisso, mas e o risco? O que a gente faz? E o prêmio? E a franquia, que hoje, basicamente, a gente recebe lá um questionário, o segurado está com a sinistralidade estourada, e a gente recebe, olha, para vocês entrarem na conta, franquia é 0. Qual é a mágica? Qual é o papel da subscrição? Brigar com o corretor? Brigar com a área comercial da seguradora? Não é esse o papel, né? Mas o subscritor é o cara que, no final, assina o negócio, é o cara que bota o prêmio para dentro e bota o sinistro também. Então, esse... De novo, puxo sardinha para o que eu faço. É um dos principais papéis aí nesse mercado. Se a subscrição não mudar,
não começar a olhar o risco, de verdade, não começar a cobrar adequadamente, não começar a aplicar franquias adequadamente, a gente não vai sair dessa situação. Óbvio, no papel, o subscritor sozinho não vai resolver isso, né? O subscritor não evita roubo de carga. A gente podia contratar uma equipe de subscritor, botar dentro do baú lá, treinar eles em arte marcial, botar um armamento pesado, mas isso não vai acontecer, né? A gente tem que conhecer os nossos clientes, a gente tem que ir visitar o cliente. Às vezes a gente olha o questionário, a gente já sabe mais ou menos o que é aquilo, essa taxa aqui mesmo, mas não pode ser assim, né? A gente tem que saber o que a gente está entrando. E eu estou fazendo essa reflexão para mim, de novo, eu sou subscritora, essa reflexão é minha. Eu não quero dizer aqui o que todo mundo tem que fazer, eu estou falando o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é conhecer o meu risco, eu tenho que conhecer meu cliente, eu tenho que visitar meu cliente. Eu não posso deixar só na mão da visita na renovação, ou quando tem um sinistro que está, não sei se vai pagar, vamos lá visitar. Não, eu tenho que conhecer o cliente, eu tenho que saber o que está acontecendo. O subscritor tem que ir visitar o cliente. Hoje a gente tem isso muito forte na companhia, a gente tenta fazer presença nos clientes. E mesmo com tudo isso, a sinistralidade da Suizi, se vocês forem olhar na SUSEP, não é das melhores. Então a gente conhece o cliente, a gente foca, a gente tenta VGR, a gente faz as análises que tem que fazer, a gente visita, e a sinistralidade continua ruim, continua apertada, né? Difícil ganhar dinheiro. O que mais a gente tem que melhorar, né? Como subscrição, como companhia de seguro. Será que a gente tem que tirar o pé um pouco dessas metas malucas que todo mundo tem? Eu todo ano lá brigo com o meu presidente, a meta é crescimento, 20% de crescimento, 30% de crescimento. Aí eu puxo o cabelo assim, como é que eu vou crescer 30%, cara? A gente está no descer aí, que é um dos principais ramos que vem com 95% de sinistralidade. Para crescer 30% disso, eu preciso ser competitivo, né? Preciso ser agressivo. Não dá. Bom, mas o subscritor é muito travado. A gente recentemente discutiu bastante, né? Acho que o próprio evento do sítio, passado ano retrasado, da juniorização do subscritor. Todo mundo fala bastante, né? O subscritor cada vez mais novo, cada vez mais inexperiente, sendo responsável pela carteira. Você concorda em termos, né? Mas não é só isso, né? Quando o subscritor é muito sênior, às vezes ele não é tão bem visto, porque ele é visto como um cara travado, né? O subscritor é muito sênior, é muito técnico. Esse cara não gosta de fazer negócio. Queria agradecer a todo mundo de novo. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero não ter trazido só notícia ruim, mas infelizmente é o mercado que a gente está vivendo. Por outro lado, vamos focar no GDP que está crescendo, né? Otimismo aí para os próximos anos, isso significa prêmio, isso significa mais investimento. Obrigado. Obrigado. Luan, muito obrigado. Você fez uma explanação bem detalhada da realidade da nossa carteira, né? Infelizmente, é isso que temos, né? Muito obrigado. E eu já gostaria, se você quiser, claro, compor a mesa aqui, disponibilizar a palavra aqui para a Tatiane, para a primeira pergunta. Você acredita que o desafio do mercado de seguros não seria a gente conseguir mapear a nossa operação de transporte rodoviário por região e entender quais seriam os produtos mais específicos para oferecer para o mercado transportador e o mercado embarcador? Eu concordo. Por isso eu sou uma pessoa muito de informação. Eu gosto de informação. Não gosto de tomar nenhuma decisão sem ver números. O mapeamento é essencial, né? Mapear o que a gente está fazendo, o que a gente tem feito. Não só estatística, né? Mas ir para campo. A gente tem que pensar em soluções. Hoje você comentou o percurso preliminar, complementar. Vocês viram, não coloquei na apresentação. O que está acontecendo com o nosso aéreo, com o nosso VI, cabotagem? Está desaparecendo, né? As seguradoras estão deixando de fazer. Talvez por burocracia, porque a gente sabe que mudou bastante a burocracia, né? Principalmente no VI, onde a SUSEP obriga a seguradora a ter a companhia parceira nos países do Mercosul. Isso é extremamente difícil. E mesmo assim a gente não sabe o que está acontecendo nesses ramos, né? Qual é o problema do VI? É só a burocracia? É só o parceiro? É o sinistro? Tem bastante sinistro. O VI, historicamente, não é positivo. Mas ele é uma carteira importante. Eu concordo com você, a gente tem que mapear, a gente carece disso, né? A gente carece de informação. Às vezes a gente fica muito no ranking SUSEP, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem está crescendo, os 10 maiores.
Mas e o risco? E o risco? Concordo. Obrigada. David, o David acaba de chegar e já vai começar a trabalhar, né, David? Então já formula a sua pergunta. Qual é a visão sua, né, e até para os colegas aqui, desse diferencial que nós podemos oferecer como consultores de gerenciamento de risco, como gestão de risco, ferramentas, o que nós podemos fazer para contribuir ainda mais com o resultado? Obrigado. David, quem me conhece sabe, eu considero o gerenciamento de risco uma ferramenta essencial e parte da subscrição. Extremamente importante, mas ela não resolve sozinha. Né? Só o gerenciamento de risco não vai acabar com o problema do seguro, né, do sinistro. Vai reduzir bastante. E quando a gente fala de parceria, de agregar valor para a seguradora, isso vem em conjunto. Mas eu vejo o gerenciamento de risco muito mais importante para o cliente, porque é ele que está buscando a taxa, é ele que está buscando atender os seus clientes. Né? Ele tem que entregar a carga, não sou eu. Né? Eu acho muito mais importante o gerenciamento de risco estar em parceria com o cliente me trazer, olha, eu trabalho com o David fez esse trabalho aqui fenomenal, eu quero um desconto nessa taxa que você está apresentando. E aí, por eu conhecer o seu trabalho, a gente segue junto. Né? E aí, de novo, informação. Né? A gente ir conhecer, ir visitar, eu ir com você, a gente visitar o cliente, sentir a operação, né? Sentir, ver a operação na mão. Isso é extremamente importante. Eu concordo com você, commodity hoje está, principalmente os grãos aí, está no foco, né, do sinistro. Parece época, né? A gente tem a época do medicamento, tem a época do produto alimentício, tem a época do grão. E hoje o que a gente mais tem visto é realmente isso, é dentro desse commodity. Mas eu concordo com você, acho que o papel da gerenciadora de risco é essencial, tem que estar em conjunto com a seguradora, tem que estar em conjunto com o corretor e tem que estar muito, muito alinhado com o cliente. Não pode ser um custo para o cliente. Não pode ser um custo para o cliente. Só aproveitando, eu costumo dizer que quando o gerenciamento de risco é implementado com inteligência, participação da corretora, da seguradora, né, com conhecimento de todos, não existe custo para o gerenciamento de risco. Na verdade, o gerenciamento de risco se torna um investimento. Né? E a gente consegue visualizar o benefício que nós trazemos tanto para o cliente quanto para a cadeia de seguradoras, corretoras. Então, o meu questionamento foi justamente esse, para que nós possamos também valorizar mais o nosso produto fim, né? Que nós estamos no dia a dia vendo que o sinistro, por exemplo, de 2011 até 2017, cresceu 86%. Nós passamos de 700 milhões para 1,5 bilhão, né, de prejuízo oficializado. O que não é oficializado pode ser muito maior. Então, mostra que quando a gente faz com inteligência, e a gente tem um resultado esperado. Então, vamos disponibilizar a palavra aí para a plateia. Alguém? É o Paulo Robson. Na sua opinião, por que o empresário ainda não consome o seguro de transporte internacional? Obrigado. Boa pergunta, Paulo. Eu também me faço essa pergunta algumas vezes. Eu acredito muito fortemente em formação. A gente ainda não tem uma cultura de seguro. A gente ainda não está preparado para conhecer todos os trâmites do seguro internacional. Óbvio, a gente tem exceções, companhias extremamente especializadas, mas quando a gente pega termos e condições internacionais, o cenário é completamente diferente do RCTRC, do transportador rodoviário. E, às vezes, a gente acaba indo pelo lado mais fácil. Né? O que é mais fácil oferecer para o segurado? O que é mais fácil a gente vender? Então, eu acredito muito forte na falta de cultura de seguro ainda, a gente ainda sente isso, e falta de informação. Quando a gente vê uma pessoa mais especializada em comércio exterior, em condições internacionais, essa pessoa acaba se destacando e trazendo mais negócio internacional para dentro da companhia, para dentro da corretora. Eu acredito muito nisso. Cultura de seguro, informação e especialização. Eu acho que se a gente conseguir, e esse é um papel muito importante do CIST, formar pessoas nessa área. Né? A gente
trazer mais esse tipo de informação para oferecer mais. Será que a gente está oferecendo o seguro de exportação, o seguro de importação adequadamente para o nosso cliente? Ou a gente acaba vendo, não, olha, não é obrigatório, o cara não entende muito bem, explica essa regra aqui, não se sente confortável, né? Às vezes eu mesmo, né, historicamente, eu muito mais atuei em RCTRC do que transporte internacional, né? Às vezes, muitas vezes eu ainda tenho que ler a circular, aquela antiga Bíblia, para entender uma cláusula ou outra. Esses dias eu brinquei com o próprio time lá de subscrição, a gente imprimiu a circular 354, falei assim, ó, vamos ler as cláusulas lá, aquelas que a gente não usa, né? A gente não lê, né? A gente não tem esse hábito de entender o que a gente está vendendo. A gente carece muito de informação, de formação. Eu acho que se a gente fomentar esse mercado na especialização, muda um pouco. Não sei se vai resolver e vai ser igual ao transporte nacional, mas muda bastante. E só me permitir, só um segundo, eu queria contribuir. Eu sou corretor de seguros, né, e membro do Sincor. Ontem eu tive uma reunião com o nosso presidente, o Camilo, e reiterei, Paulo, novamente isso. Nós precisamos o corretor de seguros é muito importante, porque ele é o principal canal de distribuição para os ramos mais técnicos, a exemplo do seguro de transportes, né? Então, eu sempre defendo essa bandeira. Eu acho que nós temos que trabalhar mais em cima dos corretores, para que eles se interessem, despertem o interesse para essa carteira, né? E a especialização, e aumentar a gama de corretores, porque se nós pegarmos o universo dos corretores especialistas, ou seja, os corretores que trabalham com seguro de transporte, é um número muito pequeno. Nós temos 100 mil corretores no Brasil, 40 mil em São Paulo e talvez 500 especialistas no Brasil. Se você tirar os grandes players, os internacionais, os grandes projetos na área do transportador, sobra muito pouco. Não é? Então, inclusive, dentro disso, o CIST, eu fiz uma parceria com o Sincor, e nós vamos, inclusive, ter uma ação mais pontual, viu, Aruan, na nossa revista, na nossa mídia, com o assunto. O Sincor fez um anúncio voltado para o corretor. Eu falei, Camilo, nós precisamos ter ações mais conjuntas. Nós queremos motivar o corretor de seguros, dar oportunidade, inclusive, de negócio para que ele milite no seguro de transportes. A saída passa pelo corretor de seguro. É o único canal de distribuição que nós temos, né? E a especialização, evidente, né? O corretor, ele se interessa, e aí vem para o CIST, o próprio Sincor, para ter ações para capacitá-lo, né? E aprender, tem que aprender, tem que entender o clausurado, que aí fica mais fácil a venda. Até para ele identificar o cliente, né? Ele não consegue. Os corretores, via de regra, a gente percebe isso, ele que não milita no transporte, né? Ele, a hora que você tem um problema, ele não conhece, ele se afasta, não é? Então, precisamos da especialização, sim, e de mais corretores de seguros envolvidos no processo, para a gente aumentar, ter mais capilaridade, e aumentar, né? Com isso, aumentar a venda. Porque o corretor está próximo do cliente. De repente, ele tem na carteira dele clientes potenciais de transportes, ele não entra por receio. Entendeu? Então, eu queria compartilhar isso. Se tem um colega que tem uma pergunta lá atrás, desculpe. Eu gostaria que você comentasse conosco, você que é subscritor, esse hábito que as companhias criaram de dar a carta de DDR, além de diminuir a taxa do transporte nacional, dá a DDR total ou parcial, a grande maioria é parcial, abrindo mão desta receita do DC. Isso, evidentemente, que o prêmio menor, a sinistralidade continua igual ou maior, traz um desequilíbrio na carteira, na minha opinião. Gostaria de saber a sua opinião. Obrigado pela pergunta, é extremamente interessante. Obviamente, eu não posso falar pelas outras seguradoras, acho que cada um tem sua estratégia, cada um tem seu foco. A DDR total, teoricamente, ela não existe mais. Se alguém está fazendo, está errado. Então, eu posso falar pela seguradora o qual eu represento. A gente não atua na DDR total, apesar de que isso é uma demanda de mercado, o cliente vem com essa necessidade, o cliente, principalmente o cliente internacional, a multinacional, porque ele tem isso lá fora. Concordo quando você fala que a gente tem uma fuga de prêmio, e a gente tem discutido bastante isso, né? Qual seria o futuro da pós-estipulação? Acabar com ela? Institucionalizar de novo a DDR total?
ou 2 seguros, né? O transportador tem o teu, o embarcador tem o dele, cobrem coisas diferentes, um é danos materiais, o outro é responsabilidade civil. Infelizmente, eu não tenho essa resposta. O que eu comento novamente eu só posso responder pela companhia que eu represento, não sei as práticas das demais, mas nós não atuamos com a DDR total. Bom dia. Queria saber o que a gente pode fazer em conjunto para conseguir dar um conforto para a seguradora, conseguir termos mais competitivos. Em relação à parte de gerenciamento de risco, eu tenho algumas contas no portfólio. Tem conta que investe mais de 10 milhões de IGR por ano, então são contas que realmente investem, mas a sinistralidade por um cenário econômico, infelizmente, não melhora. Obrigado pela pergunta, Márcio. Extremamente importante. Eu queria que mais pessoas tivessem essa mesma preocupação. A gente tem que ser transparente na informação. A gente recebe, infelizmente, a gente não tem uma banco, ainda, né? Existe, mas não está completo esse banco de dados de sinistro. Então, o subscritor fica muito refém do que está escrito no questionário. O questionário, a maioria das vezes, não assinado pelo segurado, não assinado pelo corretor. E vai no que é mais fácil, né? O que é mais fácil subscrever? O subscritor tem 40 cotações para olhar no dia lá, né? Vamos na mais tranquila. O que você falou é verdade. A gente acaba vendo lá medicamento, ela já fica em segundo plano, né? A gente sabe que tem um roubo elevado dessa mercadoria. O que a gente pode fazer para mudar isso? Transparência. A gente tem que ser transparente um com o outro. A gente tem que ser parceiro na hora de tomar o sinistro, na hora de recuperar esse sinistro. Antigamente existia a prática da cláusula de 60% lá de recuperação de sinceridade, hoje não existe mais. A seguradora é obrigada a cobrar o preço correto, deveria ser. De novo, a área de gerenciamento de risco, a gente já comentou aqui, extremamente importante, tanto da seguradora, quanto da corretora, quanto a própria gerenciadora de risco, tem que estar atuando em conjunto. Mas, de novo, parceria, Márcio, a gente tem que ser transparente um com o outro. Às vezes, nós temos realmente uma carteira enxuta, como você mencionou, outras companhias também têm. A gente recebe uma demanda muito grande que, hoje em dia, dentro desse rouba-monte, a gente não consegue atuar, né? Um subscritor não consegue analisar 40 cotações por dia. E a seguradora não vai contratar mais 40 subscritores para fazer isso, né? Está todo mundo cada vez retendo mais aí, né? Por outro lado, quando a gente olha a solicitação, né? Como é que a seguradora pode ser mais agressiva? Na verdade, eu te devolvo a pergunta. Numa sinistralidade de 90%, como é que eu posso ser agressivo? Como é que eu posso ser competitivo? Eu vou perder dinheiro. Seguradora não é caridade, né? A gente tem que dar lucro. Ô, Aruan, só seguindo essa linha que você falou agora com relação à informação em questionário, como que a seguradora vê e qual os passos que ela segue depois que percebe nitidamente que o corretor de fato omitiu ou mentiu a informação? Cara, a gente não pode fazer muita coisa, né? O subscritor não pode criar uma denúncia. Se a gente falar em relacionamento, e aí não é subscrição, né? Relacionamento, nós como pessoas, né? A gente não gosta de trabalhar com alguém, a gente não gosta de atuar com alguém que sabe que engana, né? Isso como pessoa. Aí eu tiro o chapéu de subscritor, eu estou falando como Aruan, pessoa, né? Eu não gosto de trabalhar com quem me engana. E se eu perceber que a pessoa está me enganando, eu não vou trabalhar mais com ela. Eu acho que quando a gente vai para o mundo corporativo é a mesma coisa, né? Você se sente confortável de trabalhar com um cliente que está te enganando? Que você sabe que está te enganando? Você vai atuar nesse cliente de novo? Talvez no primeiro momento, porque ele pode representar um prêmio importante para a tua corretora. Mas aí, 3 meses depois, o cara dá um passa-moleque lá, omite uma informação, te deixa numa situação complicada com a seguradora. Talvez você não atue mais com esse cara, né? Gostaria de fazer um comentário a respeito. Isso é compliance. Eu acho que a gente precisa começar a profissionalizar mais o nosso mercado de seguros. A gente tem uma tendência de tentar colocar o risco de forma comercial. E a gente não pode mais. A gente tem um mercado de transporte que movimenta bilhões. Nós temos problemas seríssimos nesse mercado de transporte. Nós temos uma carteira de serviço de transporte muito focada no autônomo, e a gente precisa começar a profissionalizar. A gente não pode falar de taxas de forma comercial se a gente não começar a olhar a parte técnica do negócio, seja do ponto de vista de gerenciamento de risco, seja do ponto de vista de subscrição. Eu queria falar de um cenário para vocês que me preocupa.
Dentro da nossa área, eu vejo muito de gerenciamento de risco, muitos clientes ligando, inclusive do Centro-Oeste, né, que não sabe quais são as regras que estão estipuladas em apólice para gerenciamento de risco. E nós temos que treinar, assim hoje, como existem profissionais de gerenciamento de risco dentro de corretoras, dentro de seguradoras, nós fazemos o caminho inverso também. Treinamos o nosso pessoal para entender de seguro de transporte. Porque muitas vezes nós nos deparamos, inclusive aqui em São Paulo, né, fechei um cliente esses dias que ele não tinha noção do que era a regra de gerenciamento de risco, quais as tecnologias que ele poderia usar, quais as regras que ele deveria seguir, né, o que isso iria impactar num eventual sinistro. Então, assim, eu também alerto aos corretores e às seguradoras que é importantíssimo a gente poder ter esse conhecimento mais aprofundado do gerenciamento de risco, das necessidades, dos serviços de inteligência. Porque hoje nós estamos num país que é o 8º país do mundo, entre 57 países, que tem o maior índice de roubo de carga, né? Então, fica assim, uma situação muito grave. Só perdemos para países que estão em guerra. Ou seja, se esses países entrarem em um certo momento numa instabilidade, ficarem em paz, nós somos o primeiro país. É muito mais preocupante, porque o cenário público não é favorável, não é? A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal têm uma perspectiva aí, nos próximos 5 anos, de aposentar 30% do seu efetivo, sem a previsão de repor. Então, se hoje nós já passamos por uma situação deficiente dessas instituições, né, imagina daqui a 5 anos. Então, temos que nos preparar. Eu acho que também o caminho, e eu fico muito feliz quando eu recebo ligações de seguradoras ou corretoras perguntando o resultado que nós podemos oferecer na carteira de transporte, ou clientes que nós temos que estão tendo bom resultado, como que nós chegamos a esse resultado, e eu posso garantir para vocês, esse resultado é esforço de muito trabalho, parceria da seguradora, da corretora, e o entendimento de todos que nós temos que dar esse resultado, porque se não partir de nós, ninguém está preocupado. Então, nesse momento, se está ruim, como nós dissemos, e pode piorar, com certeza a situação vai ficar muito mais grave. Mas a solução para aqueles que têm visão de futuro e querem trabalhar, o resultado é positivo. Não existiria a possibilidade de unificar, padronizar as informações, de modo que todos pudessem ter o mesmo acesso? Por exemplo, um questionário, hoje em dia, dentro do mercado, fazer um questionário padrão, de modo que as informações nele contidas fossem de fácil acesso a todo mundo, ou, não sei, assim, se isso é possível dentro do mercado securitário, existe a possibilidade de unificar uma documentação, compartilhar, estabelecer uma espécie de... Bom, é só uma curiosidade também. Ok, boa pergunta. Seu nome, desculpe? Mariana. Mariana, obrigado pela pergunta, Mariana. Olha, nas informações do questionário, via de regra, você tem o que? Basicamente, o cadastro, informações cadastrais, né? Mas a que mais pesa, a que mais pontua e que vai fazer a diferença na subscrição são as informações referentes à sinistralidade. As outras são importantes, é evidente que sim, mercadoria, percurso, mas, agora, quando você distorce a informação da sinistralidade, você está induzindo o subscritor a errar, não precificar o risco da maneira que ele deveria ser precificado. Ok? Colocado isso, aí eu acho que a saída para isso, já tem uma solução para isso, que é o Registro Nacional de Sinistros, né? Mas que depende da adesão das seguradoras, para que todas possam... É um banco de dados de sinistro, onde você vai, qualquer seguradora vai e faz a consulta do Geral de Transportes, que está ali lançado. Então, você teria as informações corretas, fidedignas, não é? Então, a saída para você ter um controle melhor e fiel da sinistralidade é esse banco de dados. Entretanto, tem ainda algumas seguradoras que não aderiram, ele não está totalmente completo, né?
Agora, você tem razão. Se você tem a informação distorcida, a subscrição também não vai sair de maneira correta, né? Concordo 100%, sinceridade é o principal. Mas o que a gente tem sentido muita falta na subscrição é a importância segurada. A importância segurada, ela conduz o subscritor a entender que aquele risco vai pagar um preço X. Depois de um ano, não deu nem metade. Porque o preço não é fixo, né? O prêmio é verbável. IS, importância segurada, hoje é o que a gente está tendo mais dificuldade de entender e averiguar. Porque, vamos lá, o RNS, a gente mencionou, se estiver funcionando, eu consigo confirmar o sinistro. Esse cara todo ano tem 100 mil de sinistro. Mas eu não consigo confirmar a importância segurada dele, né? Eu vou cobrar o prêmio em cima disso. Isso é muito importante. Mas se nós tivermos um sinistro, a importância segurada é R$ 1 milhão, ele tem um limite de 100, como é que fica? Não, você identifica no sinistro, né? É possível, né? Identificar no sinistro. Né? Mas é isso. Oi, bom dia. Meu nome é Vanessa, eu trabalho com atendimento à emergência na Suatrans, já tenho 11 anos. Não caberia a solicitação na subscrição de documentos que comprovem a veracidade desse questionário? Sim, a gente tenta fazer isso, mas o timing é fundamental. Quanto tempo o subscritor tem para analisar um risco hoje? Um risco adequadamente. Eu gostaria de ter 5 dias para analisar um risco. Eu não tenho. Né, Márcio? O Márcio me cota, manda a cotação lá, daqui 3 horas ele me liga perguntando se eu já aceitei. Brincadeira, não, estou te enchendo o saco. Mas o subscritor não tem o prazo. Não tem prazo para pedir. E quando o subscritor começa a pedir mais documento, ele é o cara travado, ele é técnico demais, a concorrência já deu, você perdeu o prazo. E não é só a pressão do corretor. A gente tem a área comercial interna da companhia que também pressiona. A área comercial está lá em cima do subscritor, do lado do subscritor. Cadê a cotação? O corretor está me cobrando. O Márcio me ligou 3 vezes. Né? A gente não tem essa dinâmica. Infelizmente, a gente não tem essa dinâmica, não dá tempo. Então, acaba acontecendo o quê? Aquilo que a gente comentou agora há pouco. Você olha o questionário, pô, isso aqui eu conheço. Aceita ou não aceita? É simples. Né? E é o que eu estava comentando na apresentação. A gente tem que mudar isso, tem que conhecer o risco. Você não vai fazer isso no começo? Não vai fazer no questionário? Tudo bem. Entra lá com o questionário, informação básica, né? A informação está completa, mas vai visitar o cliente daqui 2 meses, né? Vai visitar o cliente daqui 3 meses, não só no sinistro, não só na renovação. Vai lá entender. Uma vez eu visitei um cliente, fui apresentar uma cotação, é um produtor de suco de laranja. Ele me fez uma pergunta, assim, qual é a máquina que o seu sinistro usa para recuperar laranja na rodovia? Se eu tivesse visitado ele antes, talvez eu soubesse. Aí devolvi, olha, eu queria escutar de você qual é a melhor máquina, você é o especialista, eu sou o subscritor. Aí ele me falou qual era a melhor máquina, eu conversei com o João. João, dá para contratar essa máquina? Se a gente tiver um sinistro aí, dá para contratar a máquina? Dá, então dá um segurado, está aqui, ó, a máquina. Mas o subscritor não tem tempo de analisar o risco. O mercado é muito rápido, muito dinâmico. Você demora 3 dias para analisar o risco, você perdeu o negócio. Perdeu o negócio. Isso a gente tem que mudar. Isso é o que eu estava tentando trazer um pouco do papel da subscrição. Né? Hoje, com tudo isso, estou tentando ser moralista, com tudo isso, o nosso resultado também não está legal. Né? Com tudo isso, ainda não está legal. Obrigado. Viu, Vanessa? Bom dia. A indústria do seguro tem um fundamento, um princípio que se chama o princípio de boa-fé. Boa-fé. Se você faz o seguro do seu automóvel e você diz no seu perfil que você guarda o automóvel na garagem, em dano sinistro ele não estava na garagem, você feriu esse princípio. Então, no transporte é a mesma coisa. As informações vêm. Então, dentro do princípio de boa-fé, a seguradora aceita. Esse é o princípio. Agora, se ele não for respeitado, a indenização não vai ser realizada. Então, esse é o princípio. Então, não dá também para a indústria do seguro ficar checando tudo. É o princípio. Ele dá informação, a gente, a princípio, acredita. Dentro desse princípio, ok? Paulo, acho que o Paulo quer formular uma pergunta. Salvatore do CIST. Salvatore do CIST. Dizer uma pergunta para a mesa. É um ramo bastante específico, bastante difícil, requer especialização, mas como é que vocês veem a possibilidade da tecnologia ajudar? Né? Como que a tecnologia vai
se inserir nesse ramo de sinistralidade tão alta, diminuindo o prêmio? Não é possível que a gente tenha que conviver com essa mesmice de envio de questionário, informação. Como é que a gente pode... Não sei se isso é... Eu acho que faz parte do cenário atual, mas faz parte também do anseio do mercado de transporte, né? Como é que vocês veem a tecnologia inserida nesse problema que nós estamos comentando agora? Eu vejo muito no gerenciamento de risco. Às vezes eu brinco, sou de 82, né? Estou no limite ali da geração mais tecnológica, né? E eu sou muito tecnológico, eu gosto muito de tecnologia. Gosto de estar conectado o tempo todo. Eu acho extremamente importante, Salva. Mas a gente carece, né, de tecnologia. Algumas coisas estão bem avançadas, né? Tecnologia de gerenciamento de risco hoje é primeiro mundo. Mas tecnologia que suporte a subscrição, o que a gente tem disponível hoje? Né? A gente não tem. Tem uma outra coisa, talvez faça uma análise do seu segurado, ele pega lá qual que é a IS, projeta, não projeta. Isso ajuda na renovação, né? Ajuda a você conhecer o teu risco no dia a dia. Mas na subscrição a gente não tem nada. E tem que ter, a gente tem que pensar em alguma coisa. É o que eu comentei com o David agora há pouco. Hoje a gente vende preço, a gente não vende nenhuma facilidade para o segurado, a gente não vende um valor em cima do negócio, né? E a tecnologia, nesse ponto, é super importante. Se a gente tiver um negócio diferente, dá para cobrar mais prêmio, não dá? Dá para cobrar mais prêmio. Você justifica um prêmio mais adequado quando você tem alguma coisa para oferecer. Hoje, eu ofereço a mesma coisa que todo o mercado. É a mesma cláusula. Só para concluir, David, você comentou que você já pegou clientes que não conhecem, né, as regras de gerenciamento de risco, não sabe o que tem que fazer, etc. Né? Está aí mais um papel importante do corretor de seguros, né, para explicar para o cliente o que exatamente ele está comprando. E aí eu entro já para o Aruan. Aruan, qual é o papel do corretor? Qual é o papel do subscritor? Né? A impressão que eu tenho é que o subscritor é um elemento que está desaparecendo, né? Porque eu sou o cara que pergunta mesmo. Eu sou o cara chato, eu sou o cara que pergunta e que sou pressionado também pelo prazo. Mas eu prefiro perguntar antes do que perguntar na hora do sinistro. Então, assim, qual é o papel do subscritor se, no final das contas, o que vale é preço? Na minha opinião, Aruan, de novo, o papel do subscritor é conhecer o risco. Ele tem que conhecer o risco. E tem que precificar adequadamente. Às vezes a gente acaba caindo na mesmice de falar é o corretor que não passa informação, mas é o cliente. A gente está tudo no mesmo barco. O corretor está no mesmo barco que a seguradora, a gerenciadora de risco está no mesmo barco que os dois. Aqui, essa mesa, eu não tinha reparado, alguém fez o comentário que estão os três aqui. Acho que é a melhor mesa possível. Gerenciador, corretor e subscrição. Falta um regulador de sinistro, né? No próximo a gente coloca... mas é isso, Paulo. A gente está no mesmo barco, a gente está na mesma mesa, a gente está no mesmo ambiente. Não adianta, o corretor não passa informação. Mas a subscritora também, o subscritor também só quer saber de se tem medicamento ou não tem, né? Só quer excluir a mercadoria. Mas a gerenciadora de risco só bota lá o rastreador, a isca, quer vender a isca. Está todo mundo no mesmo barco, né? E eu concordo com você, às vezes dá a impressão que o subscritor está desaparecendo, porque ficou fácil, né, fazer a subscrição. Eu sou o Fernando Ferreira, da Vessel Seguros. Pegando um mix de gancho com o que todos nós falamos, então o David fala, o cliente não conhece a pólice, sou corretor, o cliente não tem a menor noção como executa tudo aquilo. Tem a menor noção, média. Você falou de isca agora. 4, 5 anos atrás a gente tinha uma performance de 90% de recuperação. Quanto temos hoje? Hoje as apólices elas estão sendo inseridas e tem que ser precisa ter SM, início de viagem e o motorista não pode sair antes da gerenciadora liberar. Por quê? Porque o serviço não está bem feito. Então a gente está precisando colocar o básico na apólice. Como que a gente faz para migrar o gerenciamento de risco? Você que fala que tem no DNA o gerenciamento de risco, né? Como é que a gente faz para migrar o gerenciamento de risco como uma atividade de cumprir tabela para uma atividade de eficácia e inteligência? Eu acho que isso o David colocou muito bem alguns minutos atrás, é inteligência mesmo. Em vez de a gente focar em cláusula, nesse de gerenciamento de risco, né? Porque hoje a gente está transcrevendo um plano de gerenciamento de risco para dentro da pólice, a pólice está cada vez maior. Mas é inteligência.
Tem que tratar com inteligência. Não adianta só colocar cláusula, é exatamente o que você falou. Só a cláusula de solicitação de monitoramento, comunicação de 5 minutos, não resolve. Isso aí é uma maneira de negar sinistro depois, né? Se o cara não cumprir, eu nego o sinistro. Mais fácil. O papel da subscrição, lá, bota lá, rastreia de 5 em 5, comunica de 5 em 5 minutos. Pô, deu 6 minutos, não vou pagar. Não é assim, né? Eu acho que eu não soube me explicar direito, porque eu não consegui extrair de você o debate. O que eu comentei não é nenhuma crítica à policy, é a crítica ao serviço que é executado de ponta a ponta. A carga sai do ponto A, vai para o ponto B. Isso envolve todos os players, o cliente, o motorista, a expedição do cara, a GR, o recebedor de carga. Pô, chega lá da final de viagem, a carga some. Então, isso é uma crítica a como o risco ele é tratado, não como ele é colocado. Então, a isca. O cara pega o papelão, bota o rádio lá dentro e joga lá dentro. Pô, tem sinal, tinha isca, paga o sinistro. Então, como é que a gente sai dessa hipocrisia de como o serviço é feito por todo mundo, onde todos nós estamos inseridos, e como ele pode ser bem feito? Como é que a gente pode olhar e falar assim, não, está tranquilo, esse risco está sendo cumprido? Posso? É uma bela colocação, oportuna, inclusive. Isso tudo, você tem a gestão do risco, né? Mas se não for observados os procedimentos, essa gestão é inócua. Você acabou de falar, põe uma isca, ela mal instalada, não vai funcionar. Então, procedimento, não adianta você ter um plano de gestão de risco e não se cumprir os procedimentos. Então, a falha, o calcanhar de Aquiles, todo mundo sabe disso. Estão nos procedimentos. Se cumprir os procedimentos, endurece um pouco mais. Aí você poderá ter a eficácia da gestão, né? O problema é procedimento. Não adianta você ter o melhor plano de gerenciamento de risco se não tiver os procedimentos. Essa é a nossa avaliação e visão, e eu comum com você. Você tem razão, é isso mesmo. Mas há que se respeitar os procedimentos, não é? Alguém mais? Bom dia a todos. Peço desculpas pelo sotaque, mas dá para saber que não sou daqui. Eu sou Fernando Pizarro, sou subscritor da carteira de transportador da CHAP. E eu queria fazer uma pergunta sobre uma área que eu não conheço pessoalmente, porque tenho um ano aqui. Então, é uma área que é bem... vocês conhecem muito mais que eu. A gente já falou de gerenciamento de risco, a gente falou de papel da seguradora, da gerenciadora de riscos, mas é uma área que eu não conheço muito, é o poder público aqui. Eu queria saber qual que é a sua perspectiva para esses próximos anos sobre a atuação da polícia, do poder público, das autoridades aqui com relação ao roubo de cargas do Brasil. Obrigado. O cenário não é dos mais favoráveis, se a gente for analisar. Já é uma situação muito crítica hoje. E a perspectiva é que piore. O que nós temos como fator principal e que dá um pouco mais de segurança para a nossa área é que nós temos profissionais envolvidos e totalmente comprometidos a dar o resultado esperado por todos, pelo marcador, transportador, pela seguradora, pelos corretores. Então, assim, o poder público nós não podemos esperar muito. Até eu mesmo levei algumas vezes para alguns gabinetes de deputado estadual, federal, algumas ações que nós poderíamos melhorar o risco a nível Brasil, e eu vejo o descaso que existe. Então, se existe um descaso com um problema que acaba se tornando um problema social, porque a mercadoria deixa de chegar, os recursos são passados, os custos são passados à população, as taxas aumentam, então é uma questão que envolve todo mundo. O poder público podia olhar com mais atenção. Eu não digo só a polícia, eu vou além, né? Então, sinceramente, eu acho que temos que nos unir, pessoas sérias, profissionais capacitados, para poder levar isso para frente e insistir. Costumo dizer que eu sou muito otimista, então eu não vou desistir. Eu quero que nós possamos chegar aqui e lutar por um Brasil melhor, né? Mas por um resultado mais saudável para a nossa carteira, um resultado mais saudável para o nosso tipo de negócio. Mas, em relação à sua pergunta diretamente, esperar alguma coisa do poder público, eu não vou falar que eu sou totalmente cético, porque eu tenho que lutar para isso, mas eu posso garantir para você que é melhor a gente angariar outros caminhos para dar o resultado esperado.